Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas que tem como proposta um mergulho nesse universo materno. Eu sou Patrícia Varandas, fotógrafa de gestantes e bebês, e estou hoje aqui na companhia da Marina Pérez, que é nutricionista. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a introdução alimentar. Mari, tem muitas mães que têm dúvida nesse momento, né, de introdução alimentar, e eu queria primeiro falar bem-vinda, né? Muito Seja obrigada. muito bem-vinda nesse projeto tão especial para mim, que eu tenho certeza que vai ser incrível, e é muito bom ter você aqui com a gente. Ai, muito obrigada. Imagina. Mari, primeira pergunta, vamos começar falando da maior dúvida. Como a gente sabe como o bebê está preparado, né? Quando ele está preparado para a introdução alimentar? Eu acho que é uma dúvida frequente das mamães, a gente pode já começar com ela. Tá bom. Então, Paty, essa é uma dúvida muito comum, porque uma coisa que eu acho legal a gente já falar desde o início é que a nutrição, ela é uma coisa muito dinâmica. E como a gente está falando sobre comida e sobre alimentação, aquilo tem a ver com cultura, tem a ver com crenças, tem a ver com o hábito da família, o hábito de uma sociedade. Então, o que a gente come é bem diferente do que um japonês come. Então, a alimentação, ela tá em tudo, né? E aí, quando a gente tem muitas mudanças na nutrição, muito rápidas, isso deixa as mães enlouquecidas. Sim. Porque a gente acaba criando alguns mitos e algumas crenças que vai passando de avó para pai, mãe, filho. E às vezes fica difícil da gente tirar, né? Então, por isso que é bom não limitar na hora da introdução alimentar, não fazer uma dieta muito diferente do habitual para aquela família. Exato. E também é nessa hora que a gente vê como ainda tem mães fazendo a introdução alimentar como era antigamente. Mas que hoje a gente já tem novos estudos, a gente vê que o que a gente fazia um tempo atrás já não é mais recomendado. Então, esse momento de quando eu começo é uma coisa que variou muito ao longo do tempo. Sim. Lá atrás a gente começava com 4 meses e hoje a gente já tem hoje não, né? Já tem um bom tempo que todos os órgãos, a ONU, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, todo mundo fala em esperar até os 6 meses para começar. Sim, eu escuto muito isso, 6 meses, né? 6 meses. Por quê? Porque é o marco de desenvolvimento do bebê quando ele está fisiologicamente pronto. Preparado para receber. Alimento. Então, o intestino já funciona bem, o estômago, toda essa parte, mastigação, toda a cavidade oral já está preparada para receber outros alimentos. Então, é super, super importante. E aí, além dos 6 meses, também não precisa ser uma regra. Fez aniversário, vamos começar. Sim. A gente também precisa respeitar alguns sinais, que a gente chama de sinais de prontidão. E quais são esses sinais, meu Primeiro, Deus? o bebê tem que sentar sozinho. Legal. Isso depende muito de cada bebê. Eu percebo aqui no estúdio. Você percebe, né? Que assim, na teoria, a partir dos 6 meses o bebê senta, mas tem bebê que demora um pouquinho mais. E tem até bebê que antes dos 6 meses já tá sentando. Mas é muito sutil essa diferença, né? O bebê sentar, ele precisa sentar sozinho, sem apoio. Se você deixar ele ali, ele não vai cair. Não é aquele bebê que senta, mas fica tombando. Precisa então, por quê? Segurança. Então, se a gente for pensar, a ideia é que o bebê tem autonomia de pegar as coisas e levar na boca. Exato. Então, para ele comer sozinho, ele tem que estar sentadinho sozinho, até para não ter risco de engasgo. Legal. O bebê também tem que conseguir sustentar bem a coluna. Então, ele é um bebê que tem muito movimento da cabeça, sabe? Aqui na cervical, a nuca. Não é um bebê muito molinho. Tudo tem que estar bem já enrijecido, bem formado. Bem formado, bem durinho. Ele faz o movimento que ele quer. Que mais? Tem um reflexo. Esse é um pouco mais difícil de avaliar. Mas o bebê, quando ele mama no peito, ele tem um reflexo de protrusão da língua. Que é pôr a linguinha pra fora. Pra mamar, ele põe a língua pra fora, alcança o peito e pega o leite. Certo. Na comida, quando a gente começa antes, o que acontece na maioria das vezes? Ele quer lamber o alimento. Não, ele cospe tudo. Você põe na boca, ele... Você põe na boca... Sim. Aí a mãe fala, não gostou. Não gostou. Ai, não e aí gostou. não oferece mais aquele alimento. Ou então começa a ficar desesperada. Sim. Não vai comer. Mas por quê? Porque ele ainda não tá pronto. Tudo pronto. Que vem pra língua, ele expulsa. Entendi. Então isso é um ótimo sinal. Se você fez e ele cuspiu, opa, vamos esperar mais uma semaninha. Mais um vamos esperar mais 2 semaninhas. Legal. Porque é um sinal de que
ele ainda não tá conseguindo manter esse alimento na boca. Sim, esse sinal é muito interessante. Só que ele é o último que vai embora. Ah, entendi. Essa linguinha é a última. É o último. Que nas fotos, fica com a linguana pra fora. Exatamente. Que fica uma graça nas fotos, então pra mim é ótimo. E quais os alimentos, Mari, que a gente deve introduzir nesse primeiro momento, né? Então, aqueles que não podem faltar e aqueles que de jeito nenhum. Tá. É muito mais simples do que parece, Paty, e mamães também. Tranquilizem esses corações. Ufa. A gente, de novo, tem muito estudo na nutrição. A nutrição se modifica o tempo todo. Legal. E aí, mais uma vez, as mães acabam ficando sobrecarregadas do que pode e o que não pode. O bebê tem que comer XYZ, o kiwi pegado do pé, não sei o quê. Sabe assim? Sim. Tem que ser orgânico, tem que... Não pode pirar nesse momento, Não. Né? A ideia é que a introdução alimentar seja um momento de prazer. Certo. Tem que ser brincadeira. Não é pra ser sério. Porque não funciona pra criança. E tudo pra criança tem que ser uma brincadeira pra que ser. Funcione, né? Ela precisa se familiarizar com aquele alimento. Legal. Então, basicamente, desde o primeiro dia que você decidiu começar, uma coisa que eu sempre falo pras mães voltando um pouco àquela pergunta, como que a gente sabe? O bebê fez 6 meses, começa a pôr ele na mesa, junto com o momento de vocês. Então o resto da família vai comer, põe o bebê junto no cadeirão ou na cadeira, onde você quiser. Isso, e porque às vezes ele tem um interesse em determinado alimento. Ele vai começar a te mostrar que ele tá interessado. E até seguir o exemplo, né? Sim. E aí, basicamente, ele pode comer tudo que for comida de verdade. Certo. Não tem restrição. Ele pode comer todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas, todos os cereais, arroz, milho, batata, mandioca, tudo. Batata doce, todos os tipos de batata, todos os tipos de feijão. Resumindo, quanto menos código de barras no alimento... Não tenha código de barras. Alimento in natura, comida de verdade, ele pode, tá? Inclusive temperos naturais, todos, menos o sal. Então pode usar alecrim, pode usar manjericão, pode usar o que quiser. Sim. Salsinha, cebolinha, orégano. Inclusive a gente estimula, né? No começo é legal você fazer algumas vezes. Nas primeiras vezes você dá o alimento como ele é, para o bebê sentir e conhecer aquele sabor. E aí depois você começa a temperar. E os alimentos que... E aí o que ele não pode? É uma lista bem pequena. Ótimo. Açúcar, não pode. Ô, Açu, olha todos os pirulitos que eu fiz pra adoçar minha vida. Eu odeio falar que pode e não pode. Sim, a gente não pode criar uma regra. E eu acho que essa coisa do alimento proibido é muito ruim pros pais. Nenhum alimento é proibido. Cada família escolhe aquilo que deseja. Certo. Porém, Na nutricionalmente falando, existe um risco enorme para o futuro dessa criança, para a saúde dessa criança, você oferecer açúcar antes dos 2 anos. E aí, às vezes, os pais se confundem, porque quando eu falo açúcar, eles acham, não, mas eu não adoço nada. Mas se você der um danoninho, tem açúcar. Tem açúcar. Se você der um iogurte de morango, tem açúcar. Se você der um sorvetinho, tem açúcar. Um suco de caixinha, tem açúcar. Exatamente. Então, tomar cuidado com os industrializados. Com os industrializados no geral. Então, açúcar, industrializados no geral, nem adultos deveriam consumir, eu sempre falo isso. Vamos rever logo a família toda. A família entra já nessa introdução alimentar. Porque a ideia, Paty, é que coma-se a mesma comida. Então, quando os pais chegam pra mim e falam, a gente quer começar a introdução alimentar, eu sempre pergunto, o que vocês comem em casa? E vocês, como que é? Porque não adianta você ser uma coisa e o bebê ser outra. Ele vai imitar, Ele vai imitar. Num primeiro momento ele não vai perceber que é diferente, mas vai chegar um momento de compreensão que ele vai saber que ele tá comendo uma coisa e os pais estão comendo outra. Aí já era. Exatamente. Então os pais também têm que tentar se reeducar pelo menos um pouquinho. Exatamente. E aos poucos mudando esses hábitos, né? Então, outra coisa que a gente não recomenda é os sucos, mesmo naturais, tá? Sim. Isso é uma... apesar da gente, na prática, já recomendar há um tempo, saiu recentemente uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que não é mais para dar suco, porque antigamente os pediatras todos começavam com suquinho de laranja. E aí a gente hoje não recomenda mais por conta da quantidade de açúcar. Então, mesmo sendo um açúcar saudável, porque é um açúcar da fruta, a concentração é muito alta, muito grande, porque você dilui... Quando você quebra as fibras você do tira alimento, todas né? as fibras, todas, né?
né? Então o açúcar entra direto na corrente sanguínea. E esse açúcar fica livre. Isso, eu já tinha lido sobre isso, muito interessante. Exatamente. Até pra gente mesmo, quando tá fazendo uma reeducação alimentar, uma dieta, é legal. Quer comer laranja? Come a laranja sólida, né? Sim. Não o suco, não faça o suco, né? Chuque a laranja. Exatamente. É melhor. Pro bebê é a mesma coisa. Com certeza. Sempre favorecer o alimento in natura. Legal. Tá? Leite e derivados é um pouco complexo. Leite. Por quê? A gente sempre recomendou que esperasse até 1 ano de vida para consumir leite de vaca e derivados. Mas o novo guia alimentar, que foi lançado agora em novembro, então uma super novidade. Nossa, tá super recente isso. E ele tem disponível, a gente pode deixar o link para vocês baixarem e lerem, isso é porque legal. Acessível para toda a população, gratuito e seguindo os passos de lá. Muito legal, tranquilo. conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Então, nesse novo guia, a gente já trouxe uma nova abordagem. Então, assim, se possível, aguardar até 1 ano para oferecer. Porém, uma criança que não é amamentada no peito, por exemplo, e que se alimenta só à base de fórmula, aos 9 meses já foi comprovado que é seguro. Então, se a mãe quiser trocar pelo leite de vaca, que é bem mais barato, ela pode aos 9 meses. 9 meses. Se a criança for fórmula. Tá, se ela alimenta tiver de exclusivo do leite do materno, peito, daí não precisa nem de leite de vaca. Sim. E uma coisa bem legal que o novo guia trouxe é que, apesar de grandes quantidades não serem incentivadas, a gente pode colocar pequenas quantidades desde os 6 meses nas preparações. Então, por exemplo, você vai fazer um purê, pode pôr um leite, pouquinho de leite, uma manteiga. Que aí o organismo já vai se acostumando. Já vai se acostumando. Porque o grande risco do leite de vaca é a alergia. Muito legal. Então, quando a gente apresenta em quantidades menores, é mais fácil de não ter alergia. E até observar também, Exatamente, né? exatamente. Se aparece alguma coisa ou não, vai ser em pequena escala, né? Exatamente. Outra coisa que tem que tomar cuidado é carnes cruas. Então, nunca dê carne crua, mal passada, sempre bem passada, porque pode ter algumas bactérias aí que o bebê não consegue reagir. Então, falamos do leite de vaca, o suco, industrializados. Dentro do açúcar só tem um detalhe, o mel, ele não é recomendado até 1 ano por conta do botulismo, né? Ele tem uma toxina que pode causar o botulismo. Mesmo hoje a gente tendo muito mais confiabilidade no processo de produção do mel, mesmo assim é melhor garantir. Mas depois de 1 ano, ele pode ser usado em doses homeopáticas para xarope, por exemplo. Então vai fazer um xaropezinho, o bebê tá gripado, tudo bem. Mas eu não recomendo, aí é uma opinião minha. Eu acho que é açúcar como qualquer outro. Apesar das propriedades, acho que tem outras coisas que o bebê pode se beneficiar também. Por isso também que é bom sempre consultar um nutricionista, Mari, porque tem alguns detalhes. No geral, é muito simples a gente entender, né? Eu mesmo tô entendendo aqui facilmente o que pode, o que não pode. Mas alguns detalhes é legal até tirar dúvida com um profissional. Que é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Criando um conteúdo bacana para que não fique dúvidas, né? Sim. E, Mari, adorei o nosso bate-papo, gostei muito a questão do açúcar que você falou aqui no estúdio. Eu reparo muitas mamães, na hora do ensaio de 1 ano, do Smash the Cake, não querendo dar o açúcar, porque o bebê ainda tem 1 ano ou menos. Então, muitas mamães falam, eu queria muito fazer o Smash the Cake, que é aquele ensaio do ano com bolo, né? Mas eu não quero dar açúcar, e eu dou a opção do Smash the Fruit, que seria um bolo com a base de melancia, com bastante frutinha. A gente escolhe as frutas que o bebê já gosta, já está habituado em casa. Então, é até legal para você saber que as mães estão seguindo aí o máximo possível, né, dentro do recomendado pelos nutricionistas, né, pensando na saúde e no bom desenvolvimento dos bebês. Você quer finalizar falando alguma coisa para quem está assistindo a gente, Mari? Eu acho, Paty, que às vezes as mães, elas entram na introdução alimentar com muita expectativa. Muita legal você expectativa. ter falado isso. Elas acham que a criança ficou 6 meses tomando só leite. Certo. Aí elas acham que um belo dia a criança vai acordar e vai comer arroz e feijão. Uhum. E ela não vai. Não vai. Processo. É um processo. Então, por isso que a gente chama de alimentação complementar. Certo. Por quê? Porque dos 6 meses até 1 ano de vida, o bebê ainda é lactente. A maior parte ainda é o leite. A comida é só um lucro. Então, você vai começar a apresentar os alimentos e aí a criança vai conhecer os sabores, a cor, a textura,
tudo, né? E daí ela vai se familiarizar, depois ela vai começar a comer. Exato. E cada bebê tem o seu tempo. Pelo amor de Deus, não comparem os bebês. Muito Tem legal bebê respeitar. que vai pegar a primeira colherada e vai comer desesperadamente, como se não houvesse amanhã, e vai, nossa, mandar bala. Tem bebê que não vai estar nem aí no primeiro dia. Sim. Processo. A ideia é que com 1 ano de vida, o bebê já esteja comendo a comida da família. Mesma sim. consistência, tudo igual. Mas aí você vai adaptando, né, dos 6 meses até 1 ano, faz a mesma comida com pequenas adaptações. Menos sal, mais amassadinho, bem cozido. Você vai fazendo adaptações. Hoje em dia a gente tem até o BLW, né, que você nem precisa mais amassar. Exatamente. Você faz ele cozido, oferece em pedaços, o bebê tem mais autonomia. Isso é essencial. Isso é muito Se eu legal. puder dar uma dica, respeite o bebê. Respeite o bebê. O Ele tempo não é de cada uma um. página em branco, ele sabe, ele entende, faz parte do desenvolvimento e ele precisa que você dê esse voto de confiança. Se você achar que ele não vai conseguir, Aí já era. já é. Sim, tem que Você- se respeitar mesmo. E- Cada bebê é único, né? Exato. Eu percebo muito isso aqui. E fazer da alimentação um momento muito legal, muito divertido, né? Mari, que ótimo. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é uma nutricionista, assim, muito divertida. Dá pra ver paixão no que você faz. Muito gostoso mesmo, Obrigada, viu? obrigada. Obrigada por participar desse projeto comigo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever no canal. Esse é só o primeiro episódio. Nós vamos ter aí muitas e muitas entrevistas com conteúdos bacanas para Vem as mamães, muita para os coisa papais. boa. Muita coisa boa, né, Mari? E espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.